Me conta se isso já não aconteceu com você. Salário cai na conta, se transfere lá para a conta da corretora e aí chega aquele momento de decidir. Invisto naqueles fundos imobiliários que já estão na minha carteira ou coloco aquele novo que eu vi lá, aquele meu influencer favorito falando ou que eu recebi no relatório de recomendação da minha casa de análise favorita ou mesmo que eu estou estudando por conta própria. Tenho certeza que você já teve essa dúvida quando for fazer seus investimentos e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, tá? Fala sócio, Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e para te responder essa pergunta eu preciso falar sobre um fator psicológico que aflige praticamente 100% dos investidores, falar também sobre uma característica dos fundos imobiliários, sobre o potencial de valorização dele, falar sobre a quantidade ideal de fundos imobiliários que você pode ter na sua carteira e também explicar sobre a importância de você ter uma metodologia para escolher seus bons fundos imobiliários, que isso faz com que você consiga ter cada vez mais disciplina para não ficar cedendo a essas tentações de investir em outros ativos, achando que o fundo bom é só aquele que não está na sua carteira, tá? Então, passando aqui para o meu roteiro curtinho desse vídeo, primeiro eu preciso falar sobre a tal da FOMO, né? Fear of Missing Out. É uma característica psicológica que está muito associada à ansiedade, que é justamente aquele medo de ficar de fora. Que é aquela sensação que a gente tem que, por mais que você tenha uma carteira que foi montada, que você estudou, que você escolheu bons ativos, por qualquer que seja a metodologia que você se baseou, parece que o fundo bom é só aquele que não está na sua carteira. O fundo que tem maior potencial de valorização é aquele que não está na sua carteira. Fundo, ação. É aquela história da grama do vizinho. Parece que é sempre mais verde do que a sua, quando na verdade muitas vezes ela é uma grama artificial, né? Mas esse é um fator que, pode ter certeza, aflige praticamente todos os investidores, quiçá até todos os investidores mesmo. E você precisa ter muito controle emocional para se controlar em relação a isso, tá? E principalmente convicção sobre a metodologia que você tem para poder fazer seus investimentos, tá? Porque achar que os melhores são aqueles que não estão na sua carteira significa que você não tem convicção sobre aquilo que você está fazendo. Então você precisa repensar a maneira como você está investindo seu dinheiro, tá? Então essa é a primeira coisa. Tente ao máximo se ater à sua carteira. Rafael, mas eu estou começando a investir, minha carteira ainda tem poucos fundos imobiliários, sei lá, tem 5. Será que não vale a pena colocar mais? Não, minha carteira tem 15 fundos imobiliários e aí chegou no limite ou não? E aí eu passo para o segundo ponto. Desculpa, esse ainda não é o segundo ponto. Esse vai ser o terceiro ponto que eu vou falar sobre a questão da quantidade. Antes eu tenho que falar sobre uma característica para poder também falar sobre quantidade. Que é o seguinte, é que os fundos imobiliários eles têm um potencial limitado de valorização ao contrário das ações. E eu vou explicar isso daqui. É importante que vocês entendam essa diferença. Por que existe um potencial limitado de valorização? Porque até pela regulamentação e pelo mercado em que eles atuam, onde os fundos imobiliários precisam distribuir pelo menos 95% do resultado que eles conseguem, eles são bem previsíveis. Então, a valorização dele vai se dar basicamente pela valorização dos imóveis que fazem parte do portfólio e pela maneira como a gestão vai gerindo as novas emissões, adquirindo novos imóveis e aumentando um pouquinho a rentabilidade. Mas não é aquela coisa que você vai investir no fundo imobiliário esperando, sei lá, ele duplique de valor em um ano, ele multiplique por 5 em 5 anos ou num determinado intervalo de tempo, que isso pode acontecer e acontece com as ações. Obviamente é uma situação excepcional, tá? Mas acontece, às vezes você investe numa empresa que ela pode depois de um tempo, sei lá, multiplicar por 10 o valor que foi investido nela. Aconteceu, sei lá, com Prio, PetroRio, né? Prio 3, para quem investiu nela nos últimos 5 anos, por exemplo, há 5 anos atrás, teve esse tipo de valorização. É atípico, mas acontece. Com fundos imobiliários, dificilmente isso vai acontecer. Então, por eles terem esse potencial limitado de valorização, eles vão valorizar a valorização do imóvel mais aquele rendimento que ele está pagando, você não precisa ter uma carteira muito longa. Aquela carteira, não, Rafael, eu gosto de botar a quantidade de bons ativos que eu consigo identificar, eu gosto de pôr na carteira, porque, sei lá, se aquele der certo, ele vai carregar minha carteira nas costas. Com as ações isso pode acontecer. Para mim, pulverização, no caso das ações, é uma balela. Outro dia eu posso até falar sobre isso. Mas para fundos imobiliários não. Então você pode estabelecer uma quantidade. E qual seria aquela quantidade ideal de fundos na carteira? Cara, eu sei que vocês detestam esse tipo de resposta, tá? Depende do tamanho da participação dos fundos imobiliários na sua carteira. Se você tem uma carteira que você só investe, sei lá, 10% em fundos imobiliários, você não precisa ter tantos fundos imobiliários assim, sei lá, 10 fundos, por exemplo, tá ok. Eu tenho uma carteira de 20%, 25% de fundos imobiliários, você pode ir aumentando, sei lá, 12 fundos imobiliários. Eu tenho uma carteira que 50% dela é fundos imobiliários.
você pode ir também aumentando, chegar lá, sei lá, uns 15 fundos imobiliários, mas não precisa de muito mais do que isso, porque senão você vai adicionando mais fundos, aquilo não está aumentando tanto o potencial de valorização da tua carteira e está te dando um trabalho maior para estar acompanhando. Então, como vocês gostam de regrinhas de bolso, eu acho que uma quantidade entre 12 e 15 FIIs é uma quantidade adequada para você ter numa carteira de investimentos. Então, se você vai estar montando sua carteira e ainda tem, sei lá, 8, 10 fundos e está pensando aí, Rafael, e aí, coloca um novo fundo ou investe naqueles mesmos, tudo bem, você pode ir para chegar lá nos 12, uma coisa assim, e depois você fica só fazendo basicamente seu balanceamento. Então, aí entre 12 e 15 fundos imobiliários é uma quantidade bem aceitável para uma carteira de fundos imobiliários. Uma quantidade que permite que a tua carteira esteja diversificada, mas ao mesmo tempo ela não está pulverizada, e para fundos imobiliários eu concordo com esse termo, para ações não, é sempre importante deixar isso claro, mas não está pulverizada ao ponto de te dar, você ir colocando mais ativos, aquilo não está aumentando o potencial de retorno, mas ao mesmo tempo está dando muito trabalho para estar acompanhando dezenas de relatórios gerenciais todos os meses e fazendo balanceamento e acompanhando os fatos relevantes em relação a esse tipo de investimento. Então, essa daí seria uma quantidade. Mas eu acho que o ponto mais importante desse vídeo é que você precisa ter convicção sobre as suas decisões de investimento. Porque por mais que todo mundo queira, Rafael, eu quero o melhor investimento, eu quero aquele que vai me dar a maior valorização. Não existe nada que consiga identificar isso. Se você pensar em outro critério, o que tem maior dividend yield, você provavelmente vai investir nas maiores bombas que existem no mercado, porque se isso está acontecendo é porque eles estão em vias de quebrar ou de cair rendimento ou do que quer que seja. Eu gosto, tem gente que, não, nos mais baratos, naqueles que estão sendo vendidos com P sobre VP menor do que 1, se você não entendeu isso, é até melhor não entender mesmo, tá? Mas vai nessa questão de valorização patrimonial, tal, aqueles que estão sendo vendidos abaixo do valor do mercado. Também não gosto muito, mas eu sei que existem pessoas que seguem essa metodologia. Eu gosto muito da metodologia baseada em qualidade, diversificação, alavancagem controlada, rendimentos crescentes e valorização patrimonial. Falando rapidamente do que o que é cada um deles, tá? A qualidade, se parar a pensar, é basicamente uma combinação dos outros 4 parâmetros que eu estou falando aqui. Mas também fala sobre o histórico do fundo, o tempo de mercado que ele tem. Você pega um fundo, por exemplo, que já está há 10 anos no mercado, já passou por vários ciclos econômicos e mudanças de taxas de juros, e o fundo está aí de maneira resiliente, pagando seus rendimentos de maneira crescente. Isso fala muito sobre o fundo, fala muito sobre a gestão do ativo, tá? Então a qualidade é um parâmetro que não é tão mensurável do ponto de vista quantitativo, mas é um parâmetro que é muito importante você ficar de olho. Eu gosto de investir em fundos de qualidade. E o que é que isso significa? Bem, pode significar também diversificação, ou seja, é um fundo que tem vários imóveis, esses imóveis têm vários inquilinos, eles estão em diversos estados do Brasil, a depender da característica, obviamente, do imóvel, porque se é um fundo de lajes corporativas e está tudo concentrado em São Paulo, isso não é um problema, que é lá onde está o principal mercado de escritórios, vamos dizer assim. Mas shoppings, galpões logísticos, é interessante que esteja diversificado, tenha em várias cidades e estados do país. Então a diversificação, ela fala sobre a quantidade de ativos, quantidade de inquilinos e também a diversificação geográfica do fundo, tá? A alavancagem controlada, não coloquei aqui vacância, mas acho que a vacância também entra na parte da qualidade, mas eu poderia ter colocado vacância controlada, vacância baixinha. Mas a alavancagem é um ponto que pouca gente ainda está se dando conta, mas os fundos imobiliários começaram a tomar dívidas, tá? Estou botando entre aspas, porque na verdade eles fazem uma emissão de CRIs, também não vou explicar isso do ponto de vista técnico, mas eles começaram a adquirir passivos, ou seja, têm obrigações financeiras, compram um imóvel emitindo CRIs e depois tem que pagar as amortizações e juros sobre aquela dívida que eles tomaram. Então tem alguns fundos que estão se utilizando disso porque não estavam conseguindo fazer emissões ou por outros motivos, mas estão fazendo isso de maneira controlada. Tem lá uma alavancagem lá de passivo sobre ativos menor que 20%. Quando começa a passar muito disso, começa a comprometer resultado. Vide, por exemplo, o Vino 11. O Vino 11 ele passou do ponto na alavancagem, que já está em mais de 40% do fundo, e aí ele começa a comprometer o rendimento do fundo. Os rendimentos começaram a cair com o passar do tempo. Então a alavancagem é um ponto importante, mas eu acho que os mais importantes são esses dois últimos aqui, pelo menos do ponto de vista quantitativo, que você consegue olhar para números e observar. Um fundo que tenha rendimentos crescentes com o passar do tempo, você pega lá um intervalo de, sei lá, dos últimos 3, últimos 5 anos, vai depender obviamente do histórico que o fundo tem, você pega lá e vai perceber que vai passando os anos e eles vão pagando cada vez mais rendimentos. Rendimentos totais de 2019, depois você pega rendimentos totais de 2020,
Rendimentos totais de 2021, opa, subiu mais um pouquinho. De 2022 subiu mais um pouquinho. Você pega os últimos 12 meses, opa, subiu mais um pouquinho. Isso é importante porque mostra que a gestão não só está melhorando a qualidade dos imóveis, mas também está repassando os aumentos pela variação da inflação. Então, o rendimento vai crescendo pouco a pouco com o passar do tempo. E aí você vê também a questão da valorização patrimonial, ou seja, seria o patrimônio VPC, valorização patrimonial por cota, né? Então, você entender qual o valor patrimonial por cota do fundo com o passar do tempo. É importante que esse valor também vai crescendo, porque isso significa que o quê? Que o patrimônio do fundo está se valorizando. E aí sim você tem um fundo de qualidade na sua mão, que ele se valoriza, valor patrimonial, e aí isso daí inevitavelmente vai trazer valorização da cotação, e até agora eu não falei nada sobre cotação, sobre preço, tá? Estou falando sobre valorização dos imóveis que fazem parte do fundo. Se eles vão se valorizando com o tempo, isso aí vai se refletir na cota. Então, quando você pega essa valorização do patrimônio do fundo, mais um aumento dos rendimentos do fundo com o passar do tempo, isso fala muito sobre a qualidade do fundo. Inclusive, eu fiz uma aula recente no meu curso, para quem não conhece, se chama A Sociedade Milionária. É um curso sobre renda variável de maneira geral, como investir em fundos imobiliários, ações e diretamente no exterior. E eu fiz uma aula sobre os 7 melhores fundos imobiliários do mercado, falando dessa qualidade, e eles têm exatamente todas essas qualidades, essas características. Fundos que crescem rendimentos, que se valorizam, que têm a alavancagem controlada, que tem uma boa diversificação. E foi uma das aulas assim, que o pessoal mais curtiu lá no curso, porque quando você investe em ativos que têm qualidade, você se sente muito mais tranquilo, você se sente muito mais convicto que você está investindo em ativos bons. Então você não fica tentado a estar colocando vários outros fundos, qualquer outra novidadezinha que aparece no mercado, porque a sua vontade mesmo é ter cada vez mais daqueles bons ativos. Então você vai lá, coloca seus 10, 12, 15 ativos, você só quer comprar mais daqueles todos os meses. Os que caíram um pouquinho mais, você entende que todos aqueles são bons, então o que tiver caído um pouquinho mais ou subindo menos que os outros, você vai lá e compra. Por quê? Porque você quer aqueles ativos de qualidade. Você não está nem aí para os outros, para a modinha, para um IPO recente, um fundo recém-lançado, não está nem aí para isso. Você quer investir naqueles que você já sabe que historicamente eles desempenham bem melhor, tá? Então, eu acho que as ideias dessa aula seguramente vão te passar um pouco mais de tranquilidade, vão te fazer refletir um pouco mais sobre como tomar decisões em relação à gestão da sua carteira. Inclusive, se você quer saber mais sobre fundos imobiliários, tem até aqui, o link está aparecendo no vídeo, mas também está aqui embaixo na descrição do vídeo, sociedademilionaria.com/fundos-imobiliários, tá? Enfim, imobiliários. É uma aula 100% gratuita, tá? Sem pegadinha, sobre fundos imobiliários, que eu falo justamente sobre esses parâmetros para você escolher bons fundos imobiliários para investir. Ferramentas gratuitas para você consultar na internet, ir lá e pesquisar e fazer os filtros que você quiser fazer para escolher os melhores fundos imobiliários baseado naquilo que você entende que caracterizam esses bons fundos imobiliários, tá? Antes de terminar, não se esquece de dar teu like, tá? Devia ter pedido logo no começo do vídeo, me esqueci de pedir, mas estou pedindo agora, tá? É uma maneira de você mostrar para o YouTube que esse vídeo tem qualidade, para que ele mostre esse vídeo para cada vez mais pessoas, distribua, isso ajuda na divulgação do meu trabalho. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, também toca no botão vermelho que diz inscrever-se. E toca depois do sino para ativar as notificações, porque assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.